السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد, respeitados irmãos, este é mais um programa no conjunto dos programas que temos vindo a realizar aos sábados neste masjid, e o tema que trago hoje para esta nossa reflexão não é um tema novo, e até porque algumas pessoas poderão não encontrar nenhuma pertinência em abordar este tipo de tema, mas a verdade é que qualquer muçulmano tem que criar dentro de si aquela preocupação e aquela vigilância de estar constantemente a averiguar se não aconteceu nada que possa corroer as bases do seu imã, as bases do tawhid no Islã. Porque na conjuntura atual nós estamos num mar de ideias, num oceano de ideias, correntes filosóficas e outras correntes, algumas boas, mas muitas delas nocivas à saúde do próprio dine. E o mais triste disso tudo é que hoje temos uma imensa maioria que consome sem procurar saber o que vai consumir, se é um produto saudável ou um produto fora do prazo ou nocivo. Então, é por essa razão e é nesse contexto que acabei escolhendo este tema sobre a reencarnação e suas implicações à luz do Islã. Fala-se muito de reencarnação. É verdade que aqui não vou trazer tudo sobre este tema, simplesmente o que eu quero deixar aqui é apenas uma exortação, uma recordação, seguindo aquela linha do Corão al-Karim, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Lembra, as pessoas precisam de ser lembradas. Na verdade, a lembrança, a recordação sempre será útil e benéfica para aqueles que são tementes, para aqueles que são crentes. Portanto, neste tema aqui, estimados irmãos, queremos fazer uma breve abordagem da questão da reencarnação, conceito, origens, definições, mas tudo isso feito do ponto de vista do Islã. Queremos ver qual é a posição do Islã relativamente a esta questão. E é preciso salientar aqui que desde tempos imemoráveis o homem sempre manifestou este desejo e esta curiosidade de desvendar o mistério e conhecer a realidade sobre a alma. E a reencarnação gira em torno deste tópico, que é a alma após a morte da pessoa. Quer dizer, o que é que acontece com esta alma? Para onde é que ela vai? Será que continua a existir? E como é que continua a existir? Então, coisas desta natureza, o ser humano sempre procurou desvendar o mistério da alma, mas muito cedo ainda Allah subhanahu wa ta'ala comunicou à humanidade sobre esta questão da alma e disse: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Quer dizer, eles perguntar-te-ão acerca do espírito, acerca da alma. Então, responda-lhes:
o espírito está sob o comando do meu Senhor. Isto é uma coisa, é um conhecimento exclusivo de Allah subhanahu wa ta'ala. Entretanto, não vos foi concedido relativamente a este assunto senão um conhecimento ínfimo. As pessoas, na medida em que vão procurando estudar a alma, viram que não era possível estudar a alma. Por quê? O estudo da alma é algo que escapa aos métodos científicos. A alma você não pode introduzir no laboratório para observar ou para experimentar. São esses os critérios quando se define o conhecimento científico. E a alma não é algo material para estar sujeita aos conceitos ou às exigências científicas. Então, o que é que eles fizeram? Como viram que já não conseguem estudar a alma, e o termo psicologia, nas suas origens, significava o estudo da alma, mas viram que é impossível estudar a alma, o que é que eles fizeram? Então começaram a estudar os seus reflexos e as suas manifestações. Daí nasce a psicologia experimental, começa a estudar os reflexos da alma e as suas manifestações que se refletem já no comportamento do ser humano. Portanto, já a ciência da psicologia agora já não está a estudar a alma, está a estudar as manifestações da alma, estas manifestações que nós conseguimos observar através do comportamento do ser humano. Então, aquilo que Allah disse há 1500 anos atrás, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّ. Aquilo que Allah não permitiu ao ser humano desvendar, não há ciência nenhuma capaz de desvendar esse mistério. E Allah subhanahu wa ta'ala no Surat Al-Kahf, versículo 51, diz, Bismillahirrahmanirrahim, ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. Quer dizer, Allah aqui está a dizer que não os tomei por testemunhas. Allah não tomou os seres humanos por testemunhas na criação dos céus e da terra, nem mesmo na sua própria criação, isto é, na criação do próprio homem. Allah não tomou o homem como testemunha. Portanto, ninguém entre os seres humanos, ninguém estava presente quando Allah criou os céus, quando Allah criou a terra, quando Allah criou o ser humano. Ninguém estava presente para hoje poder nos dizer que não, a criação seguiu este caminho, ou seguiu aquele método, ou seguiu este mecanismo. Ninguém estava presente. Entretanto, Allah sabia perfeitamente que viriam pessoas que iriam mergulhar nessas matérias sem mesmo preparação nenhuma, sem os instrumentos legais, iriam mergulhar e iriam especular. E apresentariam essas especulações todas numa roupagem científica e chamariam isso de ciência, e é isso que hoje estudamos. São especulações. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. Por esta razão, no final do versículo, Allah diz: وما كنت متخذ المضلين عضدا. Quer dizer, jamais tomei por assistentes os sedutores. Isto é um milagre do Corão. Quer dizer, se não aparecessem os sedutores para nos falarem destas questões, nós teríamos dito, mas Allah está a dizer que Ele não tomou os sedutores como assistentes. E eles não apareceram. Onde é que estão? Mas Allah sabia que eles apareceriam, e apareceram, e ainda continuam presentes. Então eles vêm, querem nos falar sobre a alma, querem nos falar da criação dos céus e da terra. Dizem que a terra, a origem da terra foi aquela grande explosão do Big Bang. Então daí logo apareceu o universo. Mas você estava presente? Não foi isso que Allah disse. Allah, na criação dos céus e da terra, disse: أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا. Acaso os incrédulos não reparam que os céus e a terra constituíam uma única massa que desagregamos? Desagregar, que é fatq, é uma coisa. Explosão, que é tafjir, é outra coisa.
E Allah não disse: "Awalam yara alladhina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafajjarnahuma". Não disse isso. Disse: "Fafataknahuma". Desagregamos. Diz que não, isto veio de uma explosão. E onde existe uma explosão, há desordem. Então, como é que de uma desordem pode aparecer esta ordem cósmica? Mas isto, quando vem da boca de um muçulmano, diz: mas o que é que este está a dizer? Se grandes cientistas já... Não, estimados irmãos, os cientistas sim continuam a defender a questão da explosão, porque até hoje ainda não encontraram um outro argumento válido. Podem ter certeza que talvez daqui a algumas gerações vão mudar essa teoria. A única teoria, mais ou menos pode ajudar a dizer alguma coisa, é esta da explosão. Então Allah continua a dizer: "Ma ashhadtuhum khalqa as-samawati wal ard". Eu não tomei eles por testemunhas na criação dos céus e da terra, nem na criação deles mesmos. Também não tomei por assistentes os sedutores. Mas o nosso tema aqui não é sobre esse ponto. Portanto, à luz destes dois versículos, o primeiro versículo é "Yas'alunaka 'anir ruh", e este versículo "Ma ashhadtum khalqa as-samawati wal ard". Então, à luz destes dois versículos, fica claro de que sobre a alma, apenas e apenas a revelação divina é que pode nos dar informação exata. Se você quer conhecer a alma, vai buscar a revelação divina. E a revelação divina intacta, preservada, que o mundo conhece até hoje, é o Corão. Então, daí que os argumentos que nós vamos aqui apresentar, vamos nos basear no Corão e no Sunnah. É verdade que algumas pessoas dizem que não, mas eu não acredito no Corão. Esse é o seu problema, você não acredita, mas é uma fonte. Porque vais me dizer que não, eu não acredito no Corão, acredito naquilo que Platão diz. Platão é tua fonte, pode não ser uma fonte fidedigna para mim. Então, por que achas que eu devo jogar para trás a minha fonte, na qual eu confio, e seguir a sua fonte? Com que bases vou fazer isso? Então, o Corão al-Karim e o Sunnah do Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam são fontes quando estamos a falar da questão da alma. E nesta reflexão, estimados irmãos, nós vamos nos basear exatamente no Corão e no Sunnah. Mas antes de irmos para o Corão e o Sunnah, queremos acompanhar aquilo que os especialistas nesta matéria sobre a reencarnação nos falam relativamente às origens do conceito de reencarnação, ou se quisermos chamar da crença da reencarnação. Depois devemos entrar no conceito, o que é que isso quer dizer, mas queremos aqui acompanhar o lado histórico desta doutrina. Portanto, a doutrina da reencarnação, ela é tão antiga quanto ao próprio homem. Desde que o homem existe na face da terra, esta doutrina também já existe. Até alguns aventam a possibilidade de que os povos orientais antigos mostraram-se sensíveis quanto à crença da reencarnação, aceitaram, não é? E há filósofos também que acreditam que esta doutrina começa com os egípcios. Mas seja lá o que for, é que não há uma coisa que precisa. De onde é que ela começaria? Porque os povos antigos, a maioria deles conheciam esta doutrina. Egípcios, gregos, romanos. Mas ela difundiu-se mais na Ásia, no Médio Oriente, para lá. Portanto, daí que algumas religiões, como o budismo, o hinduísmo, conhece esta. Aliás, no Oriente, quando olhamos para o hinduísmo, o budismo e por aí em diante, estas crenças baseiam-se na reencarnação. Eles usam a reencarnação para conceber a existência toda. Quer dizer, a leitura que fazem da existência é com base na reencarnação. E esta ideia que depois vem
camuflada, vem de forma bonita, e aqui os muçulmanos começam já a aceitar. E, portanto, a história da reencarnação é antiga. Mas o que é mesmo a reencarnação? Ou como alguns cientistas chamam, que é a transmigração da alma. Eu penso que os dois termos aí já nos situam mais ou menos o que é o sentido de reencarnação ou transmigração da alma. Esta é uma doutrina de diversos sistemas filosóficos, religiosos, do mundo inteiro, em especial, como dizia, na Ásia. Portanto, de acordo com esta doutrina, quando a pessoa morre, a alma separa-se do corpo. O corpo é enterrado ou é cremado, mas esta alma continua ainda aqui neste mundo. A alma não sai deste mundo, ela continua. Então volta, já ela faz uma segunda volta, já num outro corpo. Esta alma que saiu vai para um outro corpo e continua aqui. E iremos saber por que isso acontece. Portanto, a reencarnação pode suceder pode suceder várias vezes, centenas de reencarnações da mesma pessoa. Vejam que as religiões abrâmicas, estamos a falar do judaísmo, o cristianismo, mesmo antes do Islã, rejeitavam esta doutrina. Mas hoje já existem cristãos e judeus que aceitam e usam a Bíblia para defender isto. Daí nasce o grupo de espíritas, são cristãos e judeus, e é um movimento espírita que baseia-se na reencarnação. Então, aqui eles explicam que a reencarnação é a manifestação da misericórdia do Criador. Como? É que esta alma, durante a sua jornada na vida, cometeu erros, cometeu falhas, pecados. Então Allah dá uma segunda chance, volta num outro corpo para poder reparar essas falhas. Esta é a tônica da crença. E o mais engraçado é que eles acreditam que o Jannat e o Jahannam não existem em nenhuma outra parte senão neste mundo. Como é que eles explicam o Jannat? Como é que explicam o Jahannam? Porque no Jannat há prazeres, no Jahannam há tormentos. Então como é que eles explicam isso? Eles dizem assim: na verdade o paraíso ou o inferno é assim: se uma pessoa uma pessoa praticou boas ações, era uma pessoa honesta, uma pessoa que tratava bem os outros, apreciava a caridade, fez boas ações. Esta pessoa, quando morre, a sua alma vai reencarnar num outro corpo de uma pessoa muito mais piedosa do que aquilo que ele era. Então vem como uma pessoa respeitada na sociedade, tem um estatuto social, mashallah. Então isso é que é o Jannat. Ele está a sentir os prazeres daquilo que praticou no passado. Agora, se a pessoa cometeu erros, cometeu falhas, não quis se emendar, e devemos de ver aqui o exemplo. Então esta pessoa voltará, mas dentro de um corpo humilhado, que vai sofrer. Então isso é que é o Jahannam para ele. Já viram, estimados irmãos, o cerne deste conceito? Então, como eu dizia aqui, os espíritas consideram a reencarnação uma bênção. Mas antes de irmos já para os exemplos que eles apresentam, que para eles também são argumentos da validade da reencarnação, eu gostaria de apresentar aqui aquilo que é a visão espírita em relação à reencarnação. Portanto, o espiritismo é o maior responsável por permear o conceito de reencarnação
no Ocidente. Portanto, os espíritas consideram que a reencarnação são etapas pelas quais a alma passa até atingir um estado de pureza. Portanto, é uma oportunidade dada pelo Criador para que o espírito possa se aprimorar. Quer dizer, se na vida passada não teve essa chance, agora vai ter para se aprimorar intelectual e moralmente, através de hábitos e virtudes. Então, para os espíritas, a reencarnação é uma bênção que, além de dar oportunidade de aprimoramento à própria alma e desenvolvimento espiritual, é uma chance para que ela possa reparar os erros do passado, como estávamos aqui a explicar. E para provar esta tese, eles recorrem a alguns argumentos, entre os quais induzem a pessoa a pensar nas seguintes possibilidades. E vejam só o que é que eles dizem. Eu trago aqui algumas passagens, aqueles chamados de assassino em série. Eles dizem assim que ao longo de sua vida, um assassino em série que passou a vida só a assassinar, matar, então ao longo de sua vida ele assassinou dezenas de pessoas inocentes. Então esta pessoa teria uma chance de reparar este seu pecado e este seu crime, teria chance se reencarnasse numa outra vida. Então ele viria a este mundo sem seus braços e pernas, numa condição em que necessitasse constantemente da ajuda dos outros. Então desta forma ele aprenderia a amar e a valorizar a vida do próximo. Isto é para pensar. Um outro exemplo que eles apresentam é o exemplo de uma mãe. Diz que uma mãe que ao longo da vida tenha sido indiferente quanto à educação dos seus filhos e ao amor e carinho dado a eles. Então esta mãe poderia reencarnar em uma família na qual ela tivesse o menosprezo de seus pais. Então este fato poderia levá-la a dar a educação, amor e carinho em dobro aos seus filhos, para que eles não sofressem o que ela sofreu. Tudo isso levaria a sua alma a uma evolução em relação à existência anterior. Estas podem parecer histórias isoladas. Simplesmente alguém vai ouvir, não acredito nisso. Não. Olha, mas dentro dessas histórias há um veneno. E nós vamos explicar onde é que está o veneno. E eles apresentam outras histórias. Por exemplo, há uma questão que eles chamam de marcas de nascimento transferidas. E isto acontece em algumas partes do continente asiático. Lá a tradição dita que quando uma pessoa morre, os parentes marcam o seu corpo muitas vezes usando qualquer instrumento. Eles marcam, fazem um sinal no corpo, com a esperança de que a alma do falecido reencarne dentro da mesma família para não sair. Então aquela marca serve para quê? É que quando ele já morreu, mas a sua alma vai reencarnar num outro corpo, então ele há de vir com aquela marca e a família logo vai reconhecer. Este é nosso. Então o sinal é usado para se tornar tanto uma marca de nascença quanto uma evidência de que a alma renasceu. Tem um outro exemplo que é memórias dos mosteiros. Esta questão de memória dos mosteiros, que havia um rapaz chamado Robin Hood. Este Robin, ele era ainda criança e muitas vezes falava numa linguagem que a sua mãe não conseguia perceber. Mas a mãe ficava preocupada, o que é que meu filho está a querer dizer? Então ela uma vez contactou um professor de línguas asiáticas e ele logo, imediatamente o professor, identificou a linguagem do rapaz como sendo um dialeto falado especialmente na região norte do Tibete. Então Robin afirma que a criança, dizia que ele aprendeu aquela língua, ele foi para a escola há muitos anos num mosteiro. Foi lá onde ele aprendeu aquela língua. No entanto, a verdade é que Robin não tinha ainda a idade de ir à escola e nunca tinha colocado os pés numa sala de aula. E isto levou com que o professor investigasse as descrições que Robin dava
e acabou encontrando um mosteiro nas montanhas de uma região chamada Kunlun, que batiam com as informações fornecidas pelo rapaz. E a partir daí, esta história inspirou muitos investigadores e realmente o cientista, quando foi para lá, encontrou esta escola. Portanto, estamos a falar de coisas que são inexplicáveis. Então, como é que acontece isso? E há mais outras histórias, estimados irmãos. E isso entre nós às vezes até acontece, em que aparece alguém e começa a falar, não te conhece, mas começa a falar do teu passado. Tu tiveste um irmão, aconteceu isto, você fica pasmado, mas como é que a pessoa sabia disto? As pessoas acreditam, acreditam nessas histórias todas e dizem que então isto é sinal de reencarnação. E vejam, estimados irmãos, uma história do Dr. Weiss. Ele, um médico, estava a tratar uma paciente. Então, durante a sessão, esta paciente disse ao Dr. Weiss que estava num estado intermediário. O que é esse estado intermediário? Ela disse o seguinte: olha, doutora, o seu pai e seu filho, que é uma criança, o seu pai está aqui, neste momento. É ela que está a dizer. Ela que nem conhecia nada sobre a família do Dr. Weiss, então disse: olha, o seu pai está aqui. E seu filho, que é uma criança pequena. Seu pai diz que você vai conhecê-lo porque seu nome é Avrom. E sua filha é nomeada em homenagem a ele. Além disso, sua morte foi devido ao seu coração. O coração de seu filho também foi importante, pois foi para trás, assim como o de uma galinha. Ele queria mostrar-lhe que a medicina só poderia ir até aí, que o seu alcance é muito limitado. Então, estas palavras perturbaram o Dr. Weiss e chocaram-lhe tanto, porque ele sabia que aquela paciente não tinha como saber de todo este passado e que realmente o que ela estava a dizer era verdade. E ele escondeu, o filho morreu pequeno. Como é que ela sabia? Então, é uma reencarnação. Isso com certeza já aconteceu com alguns de nós. Eu pessoalmente já tive essa experiência com um senhor que era amigo do meu pai, e ele disse: olha, tenho algo estranho lá em casa. Isto aconteceu na ilha de Moçambique, e eu acabava de voltar do Sudão, e eu perguntei: o que é que se passa? Diz que é sobre a minha esposa. Aliás, ele primeiro perguntou-me: acreditas na reencarnação? Eu disse que não. Disse: não, mas hoje vais acreditar. Então, fomos para a casa dele, e ele chamou a esposa, e realmente a voz que ela emitia era a voz de um homem. E dizia que, olha, aqui somos muitos. E eu perguntei: olha, djinns? Disse que não é djinn. Nós somos pessoas que já morremos, mas que voltamos. Isto é reencarnação. O mais curioso, eu nunca tinha revelado isto, o mais curioso é que a voz que dialogava comigo dizia assim: se quiseres, podemos marcar uma sessão e nessa sessão nós vamos trazer o teu pai. E eu pus-me a rir. A verdade, não vou alongar aqui nesta história, a verdade é que nós temos muçulmanos que acreditam nisto. Porque quando encontram estes factos ficam perplexos, não sabem interpretar. Porque não têm as referências do Islã, não têm as referências do Corão, do Sunna, que lhes possibilitam fazer uma interpretação correta desses fenômenos. Em poucas palavras, isto é sobre a reencarnação. Portanto, para eles, a alma não sai deste mundo. A pessoa morreu, a alma sai do corpo, vai entrar num outro corpo. É a segunda vez que vem para este mundo. Morre aquele corpo, entra no outro corpo. Então a reencarnação pode ocorrer sucessivamente desta forma. Agora, o que é que o Islã diz sobre isso? Estimados irmãos,
Aqui eu gostaria de vos trazer um hadith muito longo de Nabi alayhi salatu wassalam. Porque este hadith é importante porque traz-nos detalhes importantes daquilo que acontece com a alma após a morte. Enquanto nós estamos a lavar o corpo e a preparar para ir enterrar, há um outro mundo que se desenrola naquele momento que nenhum de nós está a perceber. O que acontece aqui, nós vamos buscar o hadith de Al-Bara ibn Azib, radiyallahu anhu. Este hadith, o Nabi alayhi salatu wassalam nos conta a partir dos últimos momentos da vida de um ser humano até a alma sair, e enquanto nós ficamos aqui com o corpo a lavar, a preparar para o kafan, para o salat al-janaza, para levar para o cemitério, tudo isso, há um outro mundo que se abre e desenrola-se de forma extraordinária. Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu, ele diz assim: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار. Certa vez nós saímos com o Nabi alayhi salatu wassalam, estávamos a acompanhar o janaza de um homem entre os Ansars de Medina. فانتهينا إلى القبر ولما يلحد. Então chegamos no cemitério e antes de ser colocado no seu túmulo, não é? Chegamos e o Nabi sallallahu alayhi wa sallam o que é que fez? فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. Então o Nabi sentou مستقبل القبلة, virado em direção ao Qibla. وجلسنا حوله, e nós sentamos ao redor do Nabi alayhi salatu wassalam. وكأن على رؤوسنا الطير, e parecia que os pássaros sobrevoavam por cima das nossas cabeças. Não é que haviam pássaros, quer dizer, estavam tão calmos que até parecia que haviam pássaros a sobrevoarem. O que é que nós aprendemos aqui? Silêncio total. Algo completamente diferente daquilo que nós fazemos quando vamos ao cemitério. Ali atendemos telefone, fazemos barulho, pisamos campas. Não é isso que acontece, estimados irmãos? Oh, fulano, levanta aí. Precisa gritar para toda a gente saber que você tem timbre, sei lá de quê. Cada um dá ordens. Não precisa fazer esse barulho. Vejam o comportamento. Os sahabas, quando iam para o cemitério, mantinham silêncio. E nós, quando vamos para lá, mantemos barulho. Essa é a primeira diferença. وَكَأَنَّ عَلَى رُؤُوسِنَا الطَّيْرِ وَفِي يَدِهِ عُودٌ يَنْكُتُ فِي الْأَرْضِ. E o Nabi tinha um pequeno pau nas mãos e batia o chão com aquele pau. فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْظُرُ إِلَى الْأَرْضِ. Então o Nabi começou a olhar para o céu, olhava para a terra. وَيَرْفَعُ بَصَرَهُ وَيَخْفِضُهُ. Levantava o seu olhar, depois baixava. Fez isto 2 ou 3 vezes. Então o Nabi alayhi salatu wassalam disse o seguinte: استعيذوا بالله من عذاب القبر. Peçam refúgio a Allah contra o castigo do qabr. Disse isto 2 ou 3 vezes. Depois o Nabi alayhi salatu wassalam diz o seguinte: é aqui onde o hadith começa. Ele primeiro fez um dua, diz: Allahumma inni a'udhu bika min adhab al-qabr. Disse 3 vezes: oh Allah, amparo-me em ti contra o castigo do qabr. Então o Nabi alayhi salatu wassalam disse: inna la'abda al-mu'min, o servo crente, idha kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah, quando está a deixar este mundo e a aproximar-se para o mundo do akhirah, no momento derradeiro, no momento da saída da alma, está a deixar o dunya, já está agora a apresentar-se do outro lado do akhirah. إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء. Descem para ele anjos do céu. بيض الوجوه, com rostos brancos. كأن وجوههم الشمس. O rosto parece os rostos deles brilham que nem o sol. معهم كفن من أكفان الجنة. Eles trazem o kafan do Jannat, trazem mortalha do Jannat. وحنوت من حنوت الجنة, e trazem perfumes do Jannat. حتى يجلسوا منه مد البصر. Os anjos chegam
e sentam a uma distância do olhar do moribundo. Moribundo é a pessoa que está já no Sakratul Maut. A pessoa já está ali, nós estamos a olhar para a pessoa e é aí, porque ele já começa a ver um outro mundo. Então fica meio confuso. Está a deixar um mundo, está a olhar, começa a ver criaturas estranhas. Pela primeira vez está a ver os anjos. Então é aí quando nós, porque nós não estamos a ver esse mundo, começamos a dizer, olha, fulano já não está, já não diz coisa com coisa. Não, ele diz coisa com coisa. A verdade é que você não está a ver o que ele está a ver. Então os anjos chegam, Malakul Maut com a sua comitiva, sentam a uma distância do olhar do Mayit. Ele consegue ver o Malakul Maut, consegue ver os outros anjos que acompanham a delegação do Malakul Maut. Só que nós não estamos a conseguir ver isso. Então o que acontece aqui é o seguinte: ثم يجيء ملك الموت. Depois o Malakul Maut avança, vem em direção à pessoa, ao moribundo. حتى يجلس عند رأسه, e posiciona-se do lado da cabeça do moribundo. فيقول, depois o Malakul Maut diz o seguinte: أيتها النفس الطيبة, ó tu, alma piedosa, اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان, saia para o perdão e a satisfação de Allah. قال, então o Nabi diz: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. E aí a alma sai tal como a gota de água sai da garrafa, com muita facilidade. A alma sai. Então aqui Malakul Maut o que é que faz? فيأخذها. Então Malakul Maut recebe a alma. Numa outra versão deste hadith, nesta parte aqui diz: حتى إذا خرجت روحه. Então quando a alma do crente sai, صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض. Todos os anjos que estão entre o céu e a terra fazem dua para ele. وكل ملك في السماء, e todos os anjos do céu fazem dua para ele. وفتحت له أبواب السماء, e as portas do céu abrem-se para ele. ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن يعرج بروحه من قبلهم. Cada grupo de anjos no céu pedem a Allah: e Allah, faça com que a alma dele passe por nós para chegar até ao sétimo céu. فإذا أخذها, quando Malakul Maut toma a alma, لم يدعوها في يده طرفة عين. Então os outros anjos que acompanham Malakul Maut não deixam nem num pestanejar do olho, não deixam a alma nas mãos do Malakul Maut. Eles logo tomam a alma, حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط. Então eles tomam a alma e colocam naquela mortalha que trouxeram do Jannat e perfumam com aquele perfume que trouxeram do Jannat. Vejam, nós aqui estamos a lavar o corpo, já preparamos o kafan. A alma daquela pessoa também os anjos receberam. Já tem mortalha do Jannat, o kafan do Jannat, e já tem o perfume do Jannat. Estão também a preparar. ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. Então esta alma sai da terra como a coisa, digamos, como o melhor perfume que foi encontrado na face da terra. É assim que a alma sai, toda ela perfumada. قال فيصعدون بها. Então os anjos levam aquela alma. Reparem, irmãos, nós estamos com o corpo na terra e a alma aqui começa uma jornada. Depois da morte, ela começa a sua jornada já para o céu, na companhia dos anjos. Então, فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا. Então sempre que passam por um grupo de anjos, e tudo isso acontece entre a terra e o céu, ainda não chegaram no primeiro céu, então passam em cada grupo de anjos, por onde eles passam, os anjos dizem assim, perguntam: ما هذا الروح الطيب, que alma tão piedosa é esta? فيقولون, então os anjos que carregam a alma respondem: فلان ابن فلان, este é fulano, filho de fulano, بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا,
usam o melhor nome com que era chamado aqui no dunya. Vejam, o melhor nome, o nome que ele mais gostava, já não lhe chamam de gajo, nem fulano, como nós. Esse gajo aí, não. O crente não é chamado assim. Então, o que eles fazem? فَيَسْتَفْتِحُونَ لَهُ. Então, quando chegam no primeiro céu, pedem para entrar. Dá licença, já estamos a chegar. فَيُفْتَحُ لَهُمْ. Então, as portas são abertas. A alma sai do primeiro céu para o segundo céu, para o terceiro céu, para o quarto céu, até o sétimo céu. O que acontece aqui é que em cada céu a alma é acompanhada. فَيُشَيِّعُهُ مِنْ كُلِّ سَمَاءٍ مُقَرَّبُوهَا إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي تَلِيهَا. Em cada céu, os anjos mais nobres, os mais importantes entre os anjos, é que acompanham aquela alma até o céu a seguir. E aí até chegar o sétimo céu, حتى ينتهى به إلى السماء السابعة فيقول الله عز وجل. Então, quando chega a alma no sétimo céu, Allah subhanahu wa ta'ala diz: اكتبوا كتاب عبدي في عليين. Escrevam o livro do meu servo e coloquem no lugar mais alto, no grau mais alto. فَيُكْتَبُ كِتَابُهُ فِي عِلِّيِّينَ. Então o livro é escrito dessa forma e colocado no grau mais alto. ثُمَّ يُقَالُ. Depois será dito. Então Allah diz aos anjos: أَعِيدُوهُ إِلَى الْأَرْضِ. Devolvam-no para a terra. فَإِنِّي وَعَدْتُهُمْ. Porque eu os prometi. أَنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ. Que da terra os criei. وَفِيهَا أُعِيدُهُمْ. E para ela os retornarei. وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى. E dela os ressuscitarei outra vez. قال. Então aqui o Nabi alaihi salatu wasalam diz: فَيُرَدُّ إِلَى الْأَرْضِ. E a alma então é devolvida para a terra. Neste momento nós já estamos no cemitério. Estamos já para enterrar. A alma já regressou. Estão a ver, irmãos, enquanto nós estamos a fazer este trabalho aqui, né, os anjos também estão a fazer o seu trabalho. A alma já foi até o sétimo céu, já voltou. Isto tudo o que é? É sinal de homenagem a esta alma. وَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ. E a alma é devolvida para o seu corpo. Neste momento nós já enterramos. Já chamamos o Maulana, já fez doá, outros já deitaram água, tudo. A alma então já voltou a estar no corpo. Então nesse momento o que é que acontece? Então nós já estamos a sair do cemitério. Então o hadith diz: فَإِنَّهُ يَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِ أَصْحَابِهِ إِذَا وَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ. Naquele momento ele escuta o som dos passos dos seus companheiros que estão a deixar o cemitério. Quando nós estamos a sair, ele já está a ouvir, já estão a ir esses. E ali abre-se já um novo episódio. O episódio que se segue vem desta forma: فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ. Naquele momento chegam 2 anjos dentro do seu qabr. فَيُجْلِسَانِهِ. Então fazem-no levantar e fazem-no sentar. E eles ajudam o mayit a sentar. Levantam-no e ele senta. Imediatamente começa o interrogatório do qabr. فَيَقُولَانِ lá. Então eles perguntam: مَا رَبُّكَ? Quem é o teu Senhor? E ele imediatamente diz: Rabbi Allah, meu Senhor é Allah. فَيَقُولَانِ lá. Então eles perguntam: مَا دِينُكَ? Qual é o teu dini? فَيَقُولُ دِينِي الْإِسْلَامِ. Islam é que é a minha religião, Islam é o meu dini. فَيَقُولَانِ lá. Então perguntam: مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ? Que homem é este que vos foi enviado? 3 perguntas no qabr, exame do qabr. E não tem recorrência. Nem segunda época, estimados irmãos. Ou você preparou ou não preparou. ما هذا الرجل الذي بعث فيكم? Que homem é este que vos foi enviado? فيقول. Ele imediatamente responderá, porque ele estudou. هو رسول الله. Ele é mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Então eles perguntam, já vem a 4ª pergunta: وما علمك? Como é que você sabe que ele é mensageiro de Allah? Eles querem saber: onde é que você foi buscar essa informação de que esse homem é mensageiro de Allah? Onde é que foste buscar? No livro de Platão? No jornal Notícia?
ou viste na STV, ou no Facebook ou WhatsApp. Nada disso. Ele vai, o Maíta que vai nos ajudar. Então ele responde: Qara'tu kitab Allah fa amantu bih. Eu li o livro de Allah. Qual é o livro de Allah, estimados irmãos? É este o Corão. É este o Corão que as pessoas não leem. É aqui onde está essa informação. Você passou a vida toda a ler revistas de culinária, não sei o que, tudo, futebol, jornal, bola, e agora essa informação não está lá. Chega este momento, você está a precisar dessa informação. As pessoas que você temia já te abandonaram, já foram. Por esse momento aí, estão a tomar chá à tua custa. Estão aí a rir, traz lá carinho, não sei o que. Você está ali sozinho a enfrentar este momento terrível. Qara'tu kitab Allah, li o livro de Allah, fa amantu bih, e eu acreditei nele, wa saddaqtu. É aqui onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Então Allah fortalece os crentes com a palavra da verdade, tanto no dunya como no akhirah. وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ. E aqui Allah desvia os injustos. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. E Allah faz o que lhe apraz. Então nesse momento, فَيُنَادِي مُنَادٍ فِي السَّمَاءِ, uma voz virá do céu dizendo o seguinte: أَنْ صَدَقَ عَبْدِي, o meu servo disse a verdade. فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ, isto é, coloquem no seu qabre. Firash é cama. Nós quando vamos dormir preparamos a cama, né? Lençol, tudo. Lá no Qabri também ele precisa de lençol, precisa de cobertor. Tragam do Jannat para ele. Waftahu lahu baban ila al-Jannah, abram uma porta do Jannat para ele. Quando se abre aquela porta, fayatihi min rawhiha wa tibiha, e ali então o cheiro, o ar fresco do Jannat, todo o prazer do Jannat chega-lhe através daquela porta dentro do Qabri. Mas agora tudo isso vai entrar no Qabri, um lugar assim apertado. Vejam, vem outra coisa aí. Então o hadith diz: وَيُفْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَى بَصَرِهِ. Então Allah dilata e alarga o Qabri. Onde é que termina? Quais são as fronteiras? Quais são os limites do Qabri? É onde terminará o seu olhar. Você aqui no Dunya nem tinha 15 por 15 para construir, para viver. Ali Allah dá-te todo o espaço possível. Então, não só isso, mais adiante o Nabi ﷺ diz: وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ, ele está ali sozinho. Você pode ter de tudo, comida, não sei o que, mas precisa de companhia para conversar. O ser humano é assim, é social por natureza. Então Allah subhanahu wa ta'ala permite que alguém vá lhe fazer companhia. وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ, então naquele momento virá um homem, حَسَنُ الْوَجْهِ, com um rosto bonito, um rosto confortante. حَسَنُ الثِّيَابِ, com roupa limpa, roupa confortante. طَيِّبُ الرِّيحِ, que cheira bem. Estimados irmãos, por que o hadith traz os que cheira bem? Porque o Islã gosta disso. E é por essa razão que o Nabi proibiu: escolha quem for oferecido perfume não deve negar. Entretanto, há pessoas que não gostam disso. Ele prefere mais o perfume marca Cat. E você pergunta só: mas o que é esse perfume marca Cat? Diz que é marca Caatinga. O muçulmano não pode viver com essas coisas. Tem que se preocupar com a sua maneira de vestir. Fayaqul, então este homem dirá: Abshir, receba as boas novas. Billadhi yasurruk, receba as novas que vão te confortar. Abshir biridwanin min Allah wa jannatin fiha na'imun muqim, receba as boas novas, a satisfação de Allah. E o Jannat de Allah, lá encontrarás todo tipo de prazer. Hada yawmuka alladhi kunta tu'ad, este é o dia que te foi prometido. Fayaqulu lá, então a pessoa dirá assim: wa anta fabasharaka Allahu bi khair, e a ti também que Allah te dê boas notícias. Man anta, quem és tu?
فوجهك الوجه يجيء بالخير. O teu rosto é o rosto que traz o bem, que traz a esperança. فيقول, então a pessoa dirá, agora vamos conhecer quem é essa pessoa. Esta pessoa não é um dos nossos amigos no dunya, não. A pessoa identifica-se, diz, Ana amaluka salih, eu sou as tuas ações virtuosas. Allah converte aquelas ações, transforma numa pessoa que vai te fazer companhia. As tuas próprias ações. Isto é, aqui no dunya você é que faz o seu companheiro no qabr. Ana amaluka salih. Então aqui, quando chega esta parte aqui, a pessoa continua, o amal salih continua a dizer, فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُكَ إِلَّا كُنْتَ سَرِيعًا فِي طَاعَةِ اللَّهِ. Eu não te conheci senão alguém que se apressava na obediência a Allah. بَطِيئًا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ, uma pessoa lenta na desobediência de Allah. فَجَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا, que Allah te pague o bem. ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِنَ الْجَنَّةِ, e aí abre-se uma porta para o Jannat, وَبَابٌ مِنَ النَّارِ, e uma porta para o fogo, e ele vai ver os dois lugares. Aqui o fogo, aqui o Jannat. Então os anjos vão lhe dizer, هَذَا مَنْزِلُكَ, apontando para a porta do Jahannam. Diz que este seria o teu lugar. Se não tivesses respondido bem, este seria o teu lugar. لو عصيت أبدلك الله به هذا, mas Allah em troca concedeu-te este lugar no Jannat, e ele vai ver a sua posição no Jannat, que olha, é ali por onde tu vais quando saíres daqui. Então quando ele vê aquilo, o que é que vai dizer? Ele dirá assim, Rabbi aqimi as-sa'a, e Allah faça chegar o Qiyamat agora, hatta arji'a ila ahli wa mali, para eu poder retornar lá para a minha família, para os meus bens lá no Jannat. Mas aí depois os anjos vão lhe dizer que não, espera, ainda não chegou o tempo. Nam, naumat al-arus, alladhi la yuqidhu illa ahabbu ahlihi ilayhi, hatta yab'athahu Allahu mimma madja'ihi dhalika. Os anjos dirão que não, agora durma, descansado. Isso não quer dizer que as pessoas lá dormem, porque a vida do barzakh é completamente diferente da nossa, mas isto é, fica aí confortavelmente, né? Tal como dorme aquela pessoa que a pessoa que acabou de casar, que logo no dia seguinte só a pessoa mais querida para si é que vem lhe acordar, a sua esposa. Então, e ele permanecerá. Portanto, esta foi a viagem da alma do crente. Vamos agora à outra parte. Como eu dizia, o hadith é longo. Vamos à outra parte para vermos as consequências da alma do descrente e do perverso. O cenário vem de novo, diz, wa inna al-abd al-kafir, quanto ao servo descrente, numa outra versão diz al-fajir, perverso, diz, إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة, quando está prestes a deixar este mundo e aproximar-se para o Akhira, نزل إليه من السماء ملائكة غلاظ شداد, deixem para ele anjos rudes e fortes do céu, sudul wujuh, com os rostos completamente escuros, ma'ahumul musuh, e eles trazem consigo uma mortalha. Musuh é uma roupa dura, velha, uma roupa pesada, toda ela velha. Então eles trazem consigo essa roupa, mas essa roupa não foi feita, estimados irmãos, não vem do Japão nem da China. Essa roupa vem diretamente do fogo do inferno. Esta roupa eles trazem do fogo do inferno, made in Jahannam, é a marca. فَيَجْلِسُونَ مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ, então eles chegam, como fizeram da primeira vez, sentam a uma distância do olhar do moribundo. حَتَّى يَجِيءَ مَلَكُ الْمَوْتِ, depois vem o Malakul Maut, يَجْلِسُ عِنْدَ رَأْسِهِ, senta do lado da sua cabeça, فَيَقُولُ, depois diz assim, e Malakul Maut desta vez vem zangado também, أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْخَبِيثَ, ou tua alma perversa,
ukhruji ila sakhatun min Allah wa ghadab, saia para a ira e a zanga de Allah. A alma está a ouvir isso. O que é que ela faz? Quando ouve essa voz estrondosa, fatafraqu fi jasadihi, então ela espalha-se por todo o corpo, não quer sair. Espalha-se como alguém que se agarra a uma coisa, não quer deixar, não quero sair. Aí o Malakul Maut faz uma coisa: não quer sair por bem? Está certo. فينتزعها كما ينتزع السفود الكثير الشعب من الصوف المبلول. Para quem já viu lã molhada, os árabes usam um instrumento chamado safud. Safud é um instrumento metálico, uma espécie de gancho, e eles usam aquilo para puxar o lã. E quando sai, naturalmente, porque precisa de usar um pouco de força, ele quando sai rasga, puxa com força, principalmente quando está molhado. Então Malakul Maut vai tirar a alma, vai arrebatar a alma dessa mesma forma, fataqta'u ma'aha al-uruq wal-'asab, e a alma quando sai rasga consigo as artérias, as veias, começa a sentir dores por toda parte do corpo. Enquanto ele está a arrancar a alma, como se arranca uma planta com força, فَيَلْعَنُهُ كُلُّ مَلَكٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَكُلُّ مَلَكٍ فِي السَّمَاءِ. Os anjos entre o céu e a terra, e os anjos lá no céu, todos começam a amaldiçoar aquela alma. وَتُغْلَقُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ, e fecham-se as portas do céu, não passa. E todos os anjos que estão no céu dizem: Allah, não permita que essa alma passe por nós. Mas Malakul Maut leva a alma, e quando toma em suas mãos, os outros anjos não deixam nem sequer um pestanejar do olho, retomam, eles pegam a alma e colocam naquela roupa pesada. وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَنْتَنِ رِيحِ جِيفَةٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ. E a alma sai como a coisa mal cheirosa que foi encontrada na face da terra, coisa que cheira mal, que foi encontrada na face da terra. فَيَصْعَدُونَ بِهَا, então eles ascendem com a alma até o primeiro céu. Naturalmente, cada grupo de anjos que vão encontrando vão perguntando: مَا هَذَا الرُّوحُ الْخَبِيث, que alma é esta? Quer dizer, que cheira tão mal, esta alma perversa de quem é? E eles dizem: فَيَقُولُونَ فُلَانِ ibn fulano. Eles dizem que é fulano, filho de fulano. Escolhem os nomes mais feios com que era chamado aqui no dunya. Quer dizer, podem imaginar os anjos a levar esse tipo de alma e os outros a perguntar: mas o que é isto? Essa coisa que cheira mal. Então os anjos o que é que dizem? É esse gajo, já nem tem nome. Então o nosso tempo daqui a 2 minutos vai se fazer o adhan, e eu vou tentar nestes minutos resumir só esta parte do hadith. A verdade é que esta alma, quando ascende, as portas não são abertas, eles pedem para entrar, dizem que não entra, e aí a alma é lançada. A primeira alma eles trouxeram, esta não, simplesmente lançam, como qualquer sujidade que você tem nas mãos, faz assim, lança, pronto. E ela, quando é lançada, vem diretamente para o corpo. E é por essa razão que Allah subhanahu wa ta'ala diz assim: إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا, aqueles que desmentiram os nossos sinais e foram vaidosos, لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ, não serão abertas as portas do céu para eles. وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ, jamais entrarão no Jannat. حتى يلج الجمل في سم الخياط, até que o camelo passe pelo buraco da agulha. É possível um camelo passar? Quer dizer, se você admitir a possibilidade do camelo passar pelo buraco da agulha, pode alimentar a esperança de entrar no Jannat. Enquanto isso não acontece, não há como entrar no Jannat. E aí a alma é lançada.
E Allah diz: وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ, aquele que associa Allah a outras divindades, فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ, é como se fosse lançado do céu. فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ, ou é apanhado pelos pássaros, ou cai para um lugar longínquo, e a alma volta a si mesmo para o corpo, já não é acompanhada. Então, é questionada, naturalmente não vai poder responder nada. Com base neste hadith do Nabi sallallahu alaihi wasallam, naturalmente esta alma vai parar no Jahannam. Então nós aqui vamos cortar esta parte, mas com base neste hadith, ficamos a saber que quando a pessoa morre, abre-se um outro mundo para esta pessoa, a alma sai, dependendo das suas ações. Se for crente ou descrente, é isso que acontece. Agora, acham que esta alma, neste percurso todo, tem tempo para pensar em voltar? Para ir procurar onde é que deixou a casa dela? Diz que não, fulano morreu, mas não quer que a casa seja vendida. Acham que tem tempo para essas coisas? Então, por essa razão, nós vamos para aquilo que são as implicações e conclusões deste tema, da questão da reencarnação. A partir do Coran al-Karim e do Sunnat do Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, podemos concluir o seguinte. Primeiro, de acordo com o Islã, os seres humanos passam por 3 estágios na sua vida. O primeiro estágio é este mundo e a vida terrena no qual vivemos. O segundo é a morada da barreira, que é al-Barzakh, para onde as almas são recolhidas, que é o túmulo. O terceiro é a morada do Akhira após a ressurreição, já no Qiyamat. E aqui importa salientar, estimados irmãos, que a caminhada nestes 3 estágios é irreversível. Porque Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran al-Karim: أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ. Não reparam acaso aqueles que zombam dos nossos sinais, quantas gerações antes deles aniquilamos e que jamais retornarão a este mundo terreno? Logo, e este versículo está no Surat Yasin, é uma evidência de que quando a pessoa morre, a alma vai e não volta mais para este mundo. E Allah subhanahu wa ta'ala diz também: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Até que quando a morte surpreende uns deles, este dirá: ó Senhor meu, faça-me retornar à terra a fim de eu praticar o bem que negligenciei. Pois sim, tal será a palavra que ele dirá, mas atrás deles haverá uma barreira que os deterá até o dia em que forem ressuscitados. Então há uma barreira que é o Barzakh, que não nos permite voltarmos mais para este mundo. Segundo, não existem almas que reaparecem novos corpos e ficam presas neste mundo como uma segunda chance para se aperfeiçoarem. Isso no Islã não existe. 3. Os que negam a ressurreição encontram um conforto neste tipo de crença. Por essa razão, esta crença da reencarnação é incompatível com a crença da ressurreição plasmada no Coran e no Sunnah. 4. O paraíso e o inferno não existem neste mundo. São lugares que Allah criou, estão fora deste mundo e serão moradas dos seres humanos em função da sua conduta na face da terra. Portanto, não se pode dizer que a pessoa praticou boas ações, então vai colher os frutos aqui no dunya, isto é, o Jannat dele é aqui e o Jahannam dele é aqui mesmo. Não há isso. Não é verdade que as formas de prazer ou castigo sejam meramente prazeres ou privações que o ser humano passa aqui no mundo. Isto é, quando sofre, significa que está no Jahannam. Quando tem casa no Belo Horizonte, significa que está no Jannat. Isso não é verdade. Nenhuma alma virá em um outro corpo que não seja aquele no qual habitava enquanto estava na terra. Você, quando morre,
no dia do juízo final, quando Allah nos ressuscitar, cada um volta para o seu próprio corpo que tinha, que não vai para o corpo de ninguém. Allah subhanahu wa ta'ala diz: La uqsimu bi yawmil qiyamah, wa la uqsimu bin nafsil lawama, ayahsabu al-insanu an lan najma 'idhama, bala qadirina ala an nusawwiya banana. Juro pelo dia da ressurreição e juro pela alma que reprova a si mesma, porventura o homem julga que jamais reuniremos os seus ossos? Sim, porque somos capazes de restaurar até as cartilagens dos seus dedos, esta parte aqui. Então é o mesmo corpo que há de voltar. E o Nabi sallallahu alaihi wasallam, num hadith de Abu Huraira radiyallahu anhu, ele diz assim: Ma bayna an-nafkhatayn arba'un, entre os dois sopros da trombeta de Israfil há um período de 40. Então as pessoas perguntaram: Ya Abu Huraira, 40 dias? Ele disse: Abaitu, recuso-me a responder. Ele está dizendo que não são 40 dias. Perguntaram: Arba'una shahran, 40 meses? Disse: Abaitu, recuso-me. Arba'una sanatan, 40 anos? Disse: Abaitu, recuso-me. Depois o Nabi sallallahu alaihi wasallam diz: Thumma yunzilu Allahu minas sama'i ma'an. Depois Allah fará descer água do céu, que ao encontrar os corpos já mortos, fayambutuna kama yambutul baqlu, irão germinar tal como as plantas germinam. Mas o Nabi depois diz uma coisa: walaysa minal insani shay'un illa yabla. Todo o corpo do ser humano vai se decompor, vai desaparecer, vai ser consumido pela terra, illa azman wahida, excepto um osso. Não há força na terra capaz de destruir isto. Onde é que se localiza? Ele diz: wa huwa ajbu dhanab, chama-se ajbu dhanab. Este ajbu dhanab, o termo técnico chamam uma coisa aproximada cóccix. Isto está localizado na parte inferior da coluna vertebral. Então o Nabi diz: minhu yurakkabul khalqu yawm al-qiyamah. É a partir dali onde Allah vai de novo compor o ser humano. Significa que todos nós desaparecemos, mas tudo o que nós somos fica guardado ali. Então voltará a mesma pessoa. Portanto, estimados irmãos, por último, as várias histórias e de aparições de pessoas que já morreram, porque isto pode ser reencarnação, isto tudo não passa das artimanhas do djinn. Daí a crença nos djinn. O djinn é que faz isto. Essas histórias que ouvimos aqui sobre a reencarnação são brincadeiras do djinn. É por isso que Imam Ahmad ibn Taymiyyah diz exatamente isto no seu livro. Ele tem um livro que chama-se Al-Jawab al-Sahih liman baddala din al-Masih. O tempo aqui não nos permite, teria que ler tudo, mas a verdade é que o Shaitan faz isso. Ele aparece na forma daquela pessoa que morreu, e isto aqui é um outro capítulo que nós poderemos numa outra ocasião desenvolver. O djinn, cada um de nós aqui tem um djinn. Não significa que no dia que você morre aquele djinn também tem que morrer, não. Ele pode ficar ainda por algum tempo a viver, até chegar o tempo que Allah marcou para ele morrer. Este djinn conhece tudo sobre ti. Pode vir na tua forma, quer seja em sonho, quer seja assim visivelmente. Ele aparece e diz que não, eu vi o meu avô, onde apareceu, estava a dizer que ele está bem, até porque perguntou-me se aquela casa dele já foi vendida. Logo é sinal de que é djinn esse. Porque o meite não pensa numa casa que deixou aqui, não pensa nisso. Ele está lá com problemas, não sabe como resolver. Agora, que tempo vai ter sentar e dizer: olha, cuidado de vender a minha casa, senão é de vir à noite. Ele não faz. Esse é o djinn que faz essas coisas. Então é o djinn que vem atormentar as pessoas, e ele sabe brincar, sabe manipular as pessoas, estimados irmãos. E as pessoas pensam que não, é fulano que veio, então isto é reencarnação. Não, não há reencarnação. E isto é muito perigoso, porque destrói o nosso aqida.
Nós estamos a ouvir aqui, com base no Corão, com base no Sunnah, de que a alma não retorna a este mundo. E vem pessoas que começam a nos dizer que não, quando a pessoa morre, a alma retorna para este mundo. Daí a crença nos espíritos. Há pessoas que não dormem, para casar tem que ir até ao cemitério, para ir procurar as campas dos avós para pedir autorização. O avô vinha aqui, a sua neta vai casar, veja lá o que é que podes fazer aí, facilita lá o processo. Então, quando não vai pedir, a miúda não casa ou fica doente e diz, estão a ver? O avô zangou. Essas crenças são falsas. E nós temos que respeitar as nossas referências, que é o Corão e o Sunnah. Os sahabas caminharam assim. Eles avaliavam essas coisas todas à luz do Corão e Sunnah. E nós queremos avaliar o Corão à luz de Platão. Não é possível. Então, para nós, o que Platão ou Sócrates diz é verdade, porque o Corão confirma, o Sunnah confirma. Se o Corão e o Sunnah não confirmam, é falsidade. Pode ser defendido pelo mundo todo. Pode ser defendido pelo mundo todo. Portanto, estimados irmãos, nós vamos parar aqui. Este tema realmente é longo. Como puderam ver, tentei aqui resumir no máximo, mas talvez noutras ocasiões poderemos ainda retomar, mas já noutras perspectivas, inshallah. Que Allah subhanahu wa ta'ala derrame sobre nós a sua bênção e misericórdia e que Allah também proteja o nosso imã e nos proteja contra estas superstições de reencarnação, almas que regressaram, almas que não encontraram caminho para seguir, porque ainda tem que fazer justiça aqui, vingança para depois viajar. Não existe isso, nada. A alma foi e não volta mais. O que a alma precisa lá onde está é o nosso du'a e as ações que praticou. Isso é muito importante. Há pessoas que não fazem salat aqui a confiar de que quando morrer a família vai chamar o Maulana, vai fazer dua. Isso pode chegar, pode não chegar. Mas primeiro você faça o seu salat. Como já vimos aqui neste hadith, a sua própria obra é que há de vir para te fazer companhia. Veja lá que tipo de amigo você vai criar. Jazakumullahu khairan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.